Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o João Paulo de Souza, que é gerente de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a nossa conhecida ANTT. João Paulo, obrigado aí por vir dar umas explicações para nós de como que funciona as fiscalizações, como que funciona o andamento da nossa ANTT no nosso Brasil aí. Nosso boa noite. Boa noite, Norival. Boa noite, caminhoneiro. É uma imensa satisfação estar aqui. É uma satisfação também para a Agência Nacional de Transporte Terrestre estar aqui essa noite e poder fazer essa importante discussão a respeito do documento de transporte. Já que você já direcionou que é o documento de transporte, que é o nosso TDE, vou aproveitar já te perguntando que eu queria que você deixasse isso bem claro aos nossos ouvintes, aos nossos caminhoneiros, o que é TDE e como é que ele funciona, o que é TDE? Norival, caminhoneiro, o DTE ele é o documento de transporte eletrônico. Ele nada mais é do que substituir essa imensidão de documentos que são necessários para realizar o transporte por um único documento, que ele é gerado a partir do celular ou a partir da internet, que hoje todo brasileiro, a maior parte do brasileiro tem um telefone que acessa a internet e a partir de um simples aplicativo, por exemplo, é possível então dar início a uma operação de transporte e trabalhar só com esse documento. Na realidade, esse documento ele vai ser um documento considerado quase como a mãe das documentações do transporte, sem prejudicar as ramificações do outros que são exigidos por lei, que dentro do próprio aplicativo ele também é gerado e ele já funciona já com a existência do TDE. O DTE ele é um documento único de transporte que, embora ele não elimina os outros, mas na prática você apenas gera esse documento e ele automaticamente gera os demais documentos, simplificando assim as operações de transporte e tornando elas mais seguras, porque isso faz com que a fiscalização também ela seja unificada nesse documento. Como você está me colocando, os outros não serão abolidos. E como é que vai ter o controle desse TDE, se ele é aplicado e ele preparado para tudo isso? O DTE ele passa a ser controlado por meio do Canal Verde Brasil, que nada mais é do que pontos eletrônicos de câmera, de antena, que estão nas principais rodovias brasileiras, e quando o caminhão passa embaixo de um desses pontos, automaticamente o Canal Verde Brasil ele sabe que carga é aquela, onde embarcou, para onde está indo, se o frete foi pago por meio eletrônico, se o vale pedágio foi antecipado, porque aquela placa daquele veículo é vinculada a esse único documento eletrônico DTE, que a ele estão associados todos os outros documentos como manifesto e conhecimento. O Canal Verde Brasil, na realidade, ele vou eu chamar de programa, você que complementa, ele é um sistema que ele vai ter em antenas, aonde ele vai ler o TDE, que o TDE ele tem, aonde se tem o pedágio, a hora que o caminhoneiro carregou, a hora que ele entra para descarregar, são mais ou menos assim, são esses os benefícios que junto dele, do Canal Verde Brasil com a TDE. Mas diz um pouquinho mais até para o caminhoneiro poder, o nosso ouvinte entender o que é o Canal Verde para poder complementar com o TDE. Norival, primeiramente, o DTE é isso mesmo. A grande vantagem dele é que em um único documento você passa a ter todas as informações, ou seja, você gera um único documento que serve para todas as finalidades, né? E a partir dele é possível, por meio do Canal Verde Brasil, fiscalizar num único momento a operação de transporte. O Canal Verde Brasil, ele faz com que a fiscalização do transporte ocorra sem parar o caminhão, porque parar o caminhão significa aumentar o custo fixo, porque você está fazendo um menor aproveitamento do equipamento, uma vez que essa parada somada ao longo do ano, ela passa a ser algo considerável. Então, você não parar mais o veículo, você aumenta a frequência em que ocorrem as viagens, tá? E com isso você, além de possibilitar um aumento da geração de renda, um aumento automático com isso também dos postos de trabalho, porque você aumenta a frequência com que o transporte ocorre, você tem uma redução desse custo associado ao caminhão, ao ativo fixo.
João Paulo, na realidade, para você poder até estar colocando isso e levando ao conhecimento de todos, vocês estão em fase aí de audiência pública, que isso é um cumprimento de lei e é um formato que realmente o órgão governamental ele leva ao conhecimento de toda a população para eles poderem dar sugestão, essas coisas todas. Eu estou voltando um pouquinho nisso aqui em termos de audiência pública, porque parece que vocês já tiveram uma audiência pública e ainda vão fazer alguma audiência pública ainda, é a pretensão de vocês. Como está transmitando isso? Como que está caminhando? O DTE, como na verdade ele é um assunto do mais alto interesse para o caminhoneiro, uma vez que ele reduz o custo, ele simplifica a vida do caminhoneiro e ele também faz com que a fiscalização de direitos que já estão na lei, já tem um tempo, que é o pagamento eletrônico de frete, a obrigatoriedade do embarcador antecipar o vale-pedágio, é algo que a agência precisa dar máxima a divulgação e, sobretudo, debater com o setor o máximo possível. Então já foi realizada uma audiência pública em Brasília, né, há 2 semanas atrás e estão saindo outras que vocês vão fazer em São Paulo, exatamente, ou já fizeram em São Paulo. Paulo. Hoje pela manhã, aliás, hoje à tarde, ocorreu uma audiência pública aqui em São Paulo, hoje à tarde. E que o objetivo é isso, é esclarecer, é explicar o que é o documento, até porque, como na verdade ele traz um ganho muito grande para o caminhoneiro, é algo que precisa ser bem explicado para compreender a importância desse movimento de desburocratização, desse movimento de simplificar. Simplificar para quê? Simplificar para reduzir custo, para tornar o produto brasileiro mais competitivo e também para aumentar a renda do caminhoneiro e dessa maneira a gente poder contribuir com o crescimento econômico. Quem que deve aderir ao TDE e que forma ele será aplicado para cada setor? Embarcador, empresa de transporte e o próprio autônomo? O DTE, Documento de Transporte Eletrônico, ele vai ser aplicado para todas as operações de transporte. Então, todo transporte remunerado, todo transporte mediante frete, pagamento de frete, será necessário para que ele ocorra, gerar esse documento de uma maneira simples, por meio de um aplicativo ou por meio da própria internet, mas para toda operação de transporte, para que todas as operações estejam fiscalizadas e mais do que isso possibilita que não só o governo enxergue a logística, mas que também o próprio mercado, o próprio caminhoneiro, ele saiba onde tem demanda de frete. E também aquele que contrata o frete saiba onde tem oferta de caminhão. Então isso faz com que a contratação ela seja mais dinâmica, ela seja mais rápida, porque nós estamos, na verdade, na era do aplicativo, nós estamos na era da velocidade da informação. Então, o documento de transporte eletrônico, o DTE, significa também a inclusão digital do caminhoneiro. E o manifesto eletrônico, entre o manifesto eletrônico, que são o órgão que nós conhecemos por gerações de anos aí, com o TDE, qual é a diferença um do outro? Porque isso, muitos transportadores, empresas de transporte, CNPJ, ela tem a sua obrigatoriedade em fazer isso, vinculada com a Receita Federal ou algo nesse sentido. O DTE, ele não substitui o manifesto, ele também não substitui o conhecimento, mas ele simplifica a geração desses documentos, porque se o DTE, ele contém todas as informações que o manifesto contém, que o conhecimento contém, uma vez gerado o DTE, automaticamente é gerado esses outros documentos. Então você não o substitui na sua existência, mas na prática substitui enquanto a geração do documento, então há simplificação. E o DTE, além de tudo, ele fortalece o manifesto, porque nós tivemos, o Brasil, com o Canal Verde Brasil, uma consolidação do manifesto. Hoje, cerca de 40% das operações de transporte, mais ou menos, ocorre com a geração do manifesto. Mas veja que existe uma parcela considerável ainda que não gera o manifesto. E com o documento de transporte eletrônico, vez que o Canal Verde Brasil vai comparar os dados do DTE com a passagem do caminhão, toda operação que precisa ter o manifesto vai induzir a que gere o manifesto, porque se passar pelo ponto e não tem o DTE, é gerada uma multa.
né? E essa multa é gerada para o embarcador? Essa multa é gerada para o embarcador, é gerada para quem tem obrigação de emitir o DTE, que no caso, por questões operacionais, é a empresa que contrata o autônomo, é o embarcador, né? Então, é ele que vai gerar. E além disso, o DTE, ele tem um outro ganho muito importante, que é justamente resolver a questão do tempo de espera da sobreestadia, tá? Porque uma vez que o DTE ele propicia, ele possibilita a utilização dos aplicativos, assim como ocorre com o aplicativo que é muito famoso, aquele Waze, que você coloca o caminho que você vai querer chegar, né? Então, como é que ele sabe se vai demorar mais ou menos para chegar? Aqui o Waze ele diz lá, vai levar 30 minutos para chegar. É porque ele vê, o Waze consegue enxergar quantos celulares estão ativos naquele caminho, naquele momento. Então, essa identificação do celular, ela é um mecanismo que poderá ser utilizado para ver o tempo que o caminhoneiro está, por exemplo, lá no embarcador, tá? E com isso fazer valer o que está na lei do caminhoneiro, que é a cobrança do valor da sobreestadia. E por óbvio e evidente, isso vai fazer com que o mercado ele passe a se adequar e se organizar de tal maneira que evite o tempo de parada. Porque é claro que não é conveniente para o embarcador pagar isso daí. O que é conveniente é que o caminhoneiro não fique parado. Então ele induz essa organização do setor. E convém ir além. O DTE ele vai pavimentar o caminho para o desenvolvimento mais aprofundado daquilo que a gente chama da logística integrada, que é você conseguir associar a produção, o transporte e o consumo dentro de plataformas eletrônicas que fazem com que você produza na medida em que tem a demanda de consumo e que você transporte na medida em que tem a produção e tem a demanda. Dessa maneira você tem máximo aproveitamento e máxima produtividade. E isso tem relação direta com a questão do frete, de melhores condições de frete e também com a redução dos custos de transporte. Um minuto só, vamos para o comercial. Não ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje estamos entrevistando João Paulo de Souza, gerente de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. Agora, isso aí também ele dá, vamos dizer assim, até o privilégio para o dono do produto. Se ele determinar uma rodovia, ele já tem um rotograma que dá até para ele poder, querendo ou não, o próprio sistema talvez dê até um complemento para ele de saber aonde está o produto dele. Então, com a junção de tudo isso, ele vai ter uma eliminações até de desvio de carga, de roubo de carga, se isso acontecer, se o caminhoneiro fazer isso com perfeição. O DTE dá essas opções, também junto como você usou o Waze, que se o caminhoneiro vai ver, o embarcador vai conseguir ver junto com o TDR, junto com as antenas, dentro desse rotograma, ele vai saber que até a antena X ele passou, na outra ele não passou, já teve um desvio de rota dentro desse percurso. Também dá para ver isso junto do sistema do Canal Verde Brasil. Esse é outro ganho do DTE, do Documento de Transporte Eletrônico, e do Canal Verde Brasil, que propiciam essa utilização dos aplicativos. E esses pontos de leitura de passagem na rodovia, eles permitem dar maior segurança ainda para o posicionamento da carga. E
E isso, sem dúvida nenhuma, vai reduzir o roubo à carga. E isso vai reduzir, portanto, o custo de transporte e, sobretudo, vai trazer mais segurança para o caminhoneiro. Porque, além do roubo da carga, é o caminhoneiro que sofre na pele a violência do roubo, ser amarrado na árvore. Então, ou seja, toda essa situação, a rodovia ela torna-se, então, um ambiente, um espaço mais seguro. Agora, me diz uma coisa, que nem eu vejo, o TDE, ele fazendo isso, ele dando essa agilidade, o caminhoneiro tem mais tempo, mais aproveitamento do tempo na operação dele, com esses documentos, com esse passar pelas antenas do Canal Verde Brasil também, isso vai beneficiar também ou não? Beneficia diretamente. Uma vez que o DTE ele simplifica essa parte de documentação, uma vez que o DTE, combinado com o Canal Verde Brasil, ele induz a um menor tempo de parada para embarcar, descarregar, fazer transbordo, ele faz com que a frequência que as viagens ocorram ao longo de um longo período, como um ano, por exemplo, ela seja relevante, de tal maneira que aumenta a rentabilidade, aumenta o faturamento. Aumenta o tempo da produtividade dele. Exatamente. Então, como no mesmo período de tempo você faz mais viagens, aumenta a produtividade, que isso é produtividade, né? Essa produção em função do tempo. E com isso, o custo relativo do veículo, que é o custo fixo, e também os custos variáveis, eles passam a ser reduzidos em função da ampliação das viagens. Então ocorre um maior aproveitamento do equipamento, o maior aproveitamento inclusive da infraestrutura, que em alguma medida acaba também repercutindo numa redução do custo da utilização da rodovia concedida. Então, ou seja, em outras palavras, aumenta a rentabilidade do caminhoneiro e reduz os custos relativos e os custos fixos. E com isso ele vai beneficiar o próprio embarcador, a própria indústria montadora, seja ela quem for, porque ela vai estar podendo trabalhar com o seu produto de estoque, vamos dizer assim, em trânsito. Exatamente. Assim como aquela brincadeira dos dominós colocados enfileirados, o DTE e o Canal Verde Brasil, ele gera uma cadeia de benefícios, que no final faz com que a indústria automobilística produza e venda mais, e com isso faz inclusive que se contribua para aumento da geração de emprego no Brasil e aumento da distribuição de renda, inclusive. Ô João, quando tudo isso começou, eu vi muitos transportadores reclamando que isso seria mais um documento, ele seria mais um custo, ele seria mais contratação de funcionários, enfim, pegando da cadeia de começo, meio e fim, isso estaria aumentando o custo. É realidade isso? Como vai funcionar isso? Norival e caminhoneiro, isso é uma coisa que precisa ser bem explicada. O DTE não é um documento que vem para ser um documento a mais, tá? Porque muitos estão dizendo, olha, se o manifesto não deixa de existir e o conhecimento não deixa de existir, então seria um documento a mais. Não é verdade. Não é verdade por quê? Porque o DTE, ele une num único momento a inclusão de todas as informações que a legislação prevê como importantes para se fazer a operação de transporte. Informações tributárias, informações de ordem financeira. Então, num único momento, você gera todos os outros documentos e você inclui todas as informações, reduzindo assim o trabalho, reduzindo assim a burocracia e, sobretudo, isso repercute na própria viagem. Porque com o DTE, gerando automaticamente também o manifesto e até o conhecimento de transporte, que é isso que está sendo discutido hoje nas audiências públicas, é a viabilização dessa simplificação. Vai fazer, daqui a um tempo, que as secretarias de Fazenda não tenham mais que parar o caminhão na fronteira. E com isso, o caminhoneiro, além de ter mais bem-estar, reduz o seu custo. Então o DTE não é um documento a mais, ele é um documento que vem a simplificar num único documento todos os outros documentos. Na realidade, ele é um ponto que ele vai ser interligado com a inteligência do Canal Verde Brasil, que ele vai dar a opções de o veículo, do órgão fiscalizador, acompanhar ele ao decorrer do seu trânsito, sem fazer a parada. É isso mesmo. O que se pretende com o Canal Verde Brasil, com o documento de transporte eletrônico, é por isso que chama Canal Verde, é o transporte não parar. Porque se o transporte para, é prejuízo. O transporte andando é renda.
Esse que é o X da questão. O espírito do DTE e o espírito do Canal Verde Brasil é justamente não parar o transporte. Como que vai ser a fiscalização disso? A fiscalização ela passa a ser eletrônica. O Canal Verde Brasil, é bom que se fale, amigo caminhoneiro, ele já existe. Ele, ao longo do ano de 2017, ele fez a capacidade da fiscalização da ANTT e, portanto, as fiscalizações de interesse do caminhoneiro, como, por exemplo, o pagamento eletrônico de frete, a antecipação do vale-pedágio, aumentar em mais de 11.000%. Por quê? Porque em 2016, quando ainda o Canal Verde Brasil não estava implementado de forma razoável, a ANTT ela fiscalizou de janeiro a dezembro de 2016, para ter uma ideia, algo em torno de 250 mil operações de transporte. 250 mil em 2016. Em 2017, de janeiro a dezembro, foram fiscalizados mais de 33 milhões de operações de transporte, sendo que no mesmo período, segundo dados obtidos no portal da Secretaria de Fazenda, que é o CONFAZ, foi gerado algo em torno de 37 a 38 milhões de manifestos, tá? Então, ou seja, das operações declaradas, o Canal Verde Brasil alcançou cerca de 70% das operações. Então, veja, antes a agência não conseguia alcançar aí os seus 5%. Hoje a agência está alcançando mais de 70% das operações de transporte de carga. Isso significa que cada vez mais o direito do caminhoneiro ele passa a ser respeitado. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje estamos entrevistando João Paulo de Souza, gerente de fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. O caminhoneiro tem reclamado muito, João, em termos das fiscalizações, que muitas vezes eles são parados e fiscalizados e são eles os punidos. E vocês, a ANTT, fez alguns pontos de fiscalizações no Goiás, no Pará, que vocês estão fazendo alguns focos, não sei como é que é o nome que você diz também, nisso, fazendo essa fiscalização. Isso foi sucesso? Como que foi essas fiscalizações que vocês fizeram ao decorrer do ano passado? Norival, no Fórum de Transportadores, lá em Brasília, todo o setor que é representativo dos caminhoneiros cobrou duramente o governo e cobrou duramente a ANTT para que, enquanto ainda o Canal Verde Brasil na época não tivesse plenamente implantado, e mesmo agora ainda porque o DTE ele vem para dar mais combustível ao Canal Verde Brasil, além de simplificar a vida do caminhoneiro, da empresa, do transportador, aumentar a geração de renda para o país. Mas nós não podemos apenas trabalhar com esse projeto de tecnologia. Enquanto não estão plenamente implantados, a gente tem que fazer o dia a dia, o cotidiano. Então, a agência, o governo foi duramente cobrado a intensificar a fiscalização e foi feito isso. No Goiás, nós fizemos uma operação, foram feitas operações batidas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Fazenda do Goiás, junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos postos de combustível, onde havia denúncia
de que se estava ocorrendo ali uma cobrança indevida, uma majoração de valores, e também, inclusive, havia denúncias sobre alguns postos de adulteração de combustível associado a essa prática também de majoração de valores. Tudo isso foi apurado, foi instaurado inquéritos, a Secretaria de Fazenda também apurou a questão de sonegação fiscal. E os fiscais da NTT, eles multaram os embarcadores com relação aos caminhoneiros que estavam ali naquele momento naquele posto, que não tinha sido pago pedágio por meio eletrônico. E também, como a rodovia era concedida, ali era bem próximo do pedágio e não tinha saída até o pedágio, foi feita também multa para aqueles embarcadores que não pagaram a antecipação obrigatória do vale pedágio. Então essas operações ocorreram em diversos postos de combustível no Goiás, sobretudo na BR-060 e na BR-153, que eram rodovias que constavam das denúncias como ocorrendo muito essa prática. Depois do Goiás, foi realizada operações no Mato Grosso, no corredor da soja, entre a região de Sorriso e Santos, que estava gravíssima a situação, denúncia forte das lideranças sindicais. Foi feita uma grande operação, ali no caso foram dezenas de multas aplicadas em relação a embarcadores que não estavam cumprindo os direitos previstos para o caminhoneiro. Esses direitos eram o quê? Era do pedágio, carta frete, cartão, o que era? Basicamente, o não pagamento do vale pedágio antecipado e o não pagamento do frete por meio eletrônico. Depois fomos para o Pará, que o Pará a situação estava feia também. No Pará, na região de Belém, na região de Marabá, fizemos operações lá também, foram dezenas de multas, e agora voltamos para o Mato Grosso. Tem com muitas equipes no Mato Grosso, porque lá a situação ainda está difícil, ainda precisa dessa ação, mas com a questão da ampliação dos pontos de leitura do Canal Verde Brasil do DTE, começa a ficar difícil para fazer a ilegalidade. Aí é o contrário, Norival, sabe? Porque hoje, infelizmente, ainda no país, muitas vezes, tem aquela história que fazer o errado acaba sendo mais fácil. Mas com o eletrônico, o documento de transporte eletrônico Canal Verde Brasil, a gente está colaborando para o contrário, para fazer o certo ser mais fácil. Eu vejo muitos caminhoneiros, eles reclamam muito pelo pedágio. Que recado você daria aos caminhoneiros sobre o pedágio, sobre a carta frete? O que o caminhoneiro, como que ele teria que atuar junto na hora que ele estivesse sendo contratado? Norival, amigo caminhoneiro, o pedágio ele já foi objeto de uma conquista da categoria. Quando foi criada a lei que previu a antecipação... 10.209 em 2001. 10.209 em 2001, muito bem lembrado pelo Norival, né? Essa lei, ela já deu o direito ao caminhoneiro. O que precisa agora é esse direito ser cumprido. E eu aqui, como gerente de fiscalização, falo que o caminho para a fiscalização é a fiscalização eletrônica. Sem tecnologia e sem integração não há salvação. Então o caminho é a fiscalização eletrônica, e o caminhoneiro que fizer viagens e não for antecipado o vale pedágio, é muito importante denunciar. Mas, sobretudo, é importante, amigo caminhoneiro, conhecer o que é o DTE e como o documento de transporte eletrônico, junto com esses pontos de fiscalização eletrônica na rodovia, que é o Canal Verde Brasil, vão ser importantes para que seja cumprido de maneira integral isso que hoje já é lei, que é a obrigação de antecipar o vale pedágio. A recuperação da aplicabilidade do pagamento do pedágio, do pagamento no cartão de frete, a eliminação da carta frete, ele está vinculado no sucesso do Canal Verde com o TDE como uma janela, como a luz que vai piscar realmente para poder fazer a fiscalização eletrônica. Não resta dúvida, Norival, o caminho para fazer valer o direito da antecipação do vale pedágio e de receber o frete por meio eletrônico para comprovar renda, para ter mais acesso ao crédito, microcrédito, passa pela defesa e o fortalecimento do Canal Verde Brasil e pela defesa do documento de transporte eletrônico. E para isso é necessário que a agência continue cumprindo o papel que vem cumprindo de fazer as audiências públicas, debater com o setor e conseguir desenvolver o melhor modelo de documento eletrônico que atenda a todas as necessidades do setor, de embarcador, de transportador e, sobretudo, do caminhoneiro, que é quem faz o transporte nesse país de verdade.
E você enxerga isso, essa necessidade? Nós vamos ter esse ponto de fiscalização do Canal Verde, de todos eles, inclusive lá em cima, nas rodovias a qual já estamos sofrendo, como na 163 e assim por diante? Você imagina nós chegando lá com o Canal Verde Brasil também? Norival, amigo caminhoneiro, nós já temos hoje 40 pontos do Canal Verde Brasil nos principais corredores rodoviários, mas no Fórum do Transportador em Brasília foi muito cobrado pelas lideranças, a instalação de pontos no Nordeste e no Norte. Nós já concluímos os projetos, estamos agora tratando com o DENIT as autorizações e com a Secretaria de Fazenda, o trabalho em conjunto, para colocar pontos na 101 no Nordeste, na 116 no Nordeste e também no corredor da Belém-Brasília e também no corredor do Acre, Rondônia, Mato Grosso, que é o corredor da fronteira agrícola do agronegócio. E como que está as negociações de vocês com os estados, no caso, quanto São Paulo, que tem a maioria das rodovias pedagiadas, concessionadas, você está analisando isso, você está enxergando isso, que nós também vamos ter essa fiscalização dentro dessas rodovias estaduais? Sim, Norival. Vamos ter sim, porque a Secretaria de Fazenda, além de serem os maiores parceiros da NTT, assim como o Artesp, que é a irmã da NTT no estado de São Paulo, a Agência Reguladora Paulista, todos estamos integrados. Então, os documentos, o conhecimento, o manifesto eletrônico foram iniciativas da Secretaria de Fazenda, a parceria em fornecimento dessas informações para a NTT, desenvolver o Canal Verde Brasil em conjunto, foi resultado desse trabalho integrado. E o DTE é mais um passo desse trabalho integrado. E no caso de São Paulo, a NTT e a Artesp já assinou um acordo de cooperação técnica que nós vamos instalar agora entre fevereiro e abril 15 pontos do Canal Verde Brasil nos principais corredores logísticos do estado de São Paulo. João Paulo, o nosso assunto ele é pertinente e é interessante e ele deveria ter mais tempo para você poder fazer essa explanação. E como o nosso programa está chegando ao final, fica aqui o convite para que você volte mais vezes, até para poder levar ao conhecimento do nosso público. E eu queria te dar os minutinhos finais aí para você deixar suas considerações finais aos nossos ouvintes, porque o nosso tempo está esgotando. Primeiramente, eu quero agradecer a FETRABENS, na pessoa do Norival, agradecer o programa por essa oportunidade para a NTT poder expor esse importante avanço, mas quero aproveitar esse momento para dizer que o país está num caminho de buscar simplificar, de buscar desburocratizar. A palavra de ordem agora é a desburocratização e a simplificação, porque nós viemos de um momento econômico um pouco difícil, muito sofrimento no país do ponto de vista social e econômico, e agora estamos tendo uma retomada e precisamos, para poder acelerar essa retomada, acelerar esse crescimento, precisamos desburocratizar. Então, poder vir aqui e explicar para o nosso amigo caminhoneiro o quanto importante será o documento de transporte eletrônico e o Canal Verde Brasil na vida do caminhoneiro e o quanto isso vai ser importante para que nós possamos aquecer o país, sobretudo com aumento de emprego, aumento da renda, aumentando a frequência que o transporte ocorre, é do maior valor. Então, termino agradecendo mais uma vez a ti, Norival, e agradecendo a todos os amigos caminhoneiros por a oportunidade de estar sendo ouvido por vocês nesse momento. E quero deixar aqui um grande abraço e que sigamos com muita fé, porque também nós precisamos disso, muita fé. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de estender o meu convite aos nossos ouvintes, aos nossos caminhoneiros, ao nosso transporte rodoviário do nosso país, que esperar do governo é necessário, mas fazer parte do governo também é necessário. Então, só existe governo porque existe nós, e só existe nós porque existe transporte. Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade de entender, apoiar e abraçar aquilo que realmente nos dá as condições de nós sermos fiscalizados, de nós andarmos no caminho certo, porque nós não podemos deixar só para o órgão fiscalizador da agência. O fiscal somos nós, porque a receita de cada dia, elas somos nós. E cada vez que nós somos prejudicados, nós estamos prejudicando o nosso país. O nosso custo Brasil, ele é muito caro
e nós temos que baratear isso com produção, com trabalho, com sinceridade e com honestidade. E pensando bem, votando certo, porque é o ano eleitoral. O nosso boa noite. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.